Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariqueraçu, realizada em 9 de novembro de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das atas da 32ª Sessão Ordinária e da 3ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pariqueraçu. Com a palavra, o nobre vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, requeiro a dispensa de leitura da ata, visto que já está disponível na Secretaria da Câmara, à disposição de todos os vereadores. O requerimento do vereador está em discussão. O requerimento do vereador está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento de dispensa da leitura das atas. As atas da 32ª Sessão Ordinária e da 3ª Sessão Extraordinária de 2015 estão em discussão. Não havendo discussão, as atas da 32ª Sessão Ordinária e da 3ª Sessão Extraordinária de 2015 estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do senhor prefeito municipal. Ofício, projeto de lei número 030 de 2015. Prefeitura Municipal de Pariqueraçu, ofício número 463 de 2015. Pariqueraçu, 4 de novembro de 2015. Assunto: resposta ao requerimento número 69 de 2015. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 69 de 2015, de autoria do vereador Luiz Alberto Rodrigues, a respeito da regularização fundiária, temos a informar que, letra A, ocorre a regularização fundiária em 2 bairros, sendo eles o bairro do Conchal e o bairro Jardim São Carlos. Letra B, o prazo de entrega dos títulos aos proprietários não dependem exclusivamente da vontade da municipalidade, uma vez que, no caso do Jardim São Carlos, estamos aguardando o licenciamento da CETESB para ingressarmos com o pedido junto ao cartório de registro de imóveis de Jacupiranga. Por sua vez, no caso do bairro Conchal, os estudos das matrículas já foram concluídas, sendo que a próxima etapa é a busca da doação das ruas para a continuidade da regularização deste bairro. Letra C, após a conclusão dos bairros já iniciados, a equipe estará definindo outros locais onde atuará a regularização fundiária. Assina José Carlos Silva Pinto, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Pariqueraçu, ofício número 465 de 2015, Pariqueraçu, 9 de novembro de 2015. Assunto: resposta ao requerimento número 73 de 2015. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 73 de 2015, de autoria do vereador Edson Schmidt, que pede informações sobre o controle do patrimônio municipal, bem como a colocação de placas de identificação de patrimônio nos equipamentos e veículos adquiridos, temos a informar que o Executivo Municipal, através do responsável pelo setor de patrimônio, tem tomado todas as medidas necessárias para a identificação de patrimônio referente à aquisição de novos bens imóveis. Segue em anexo cópia da relação de veículos leves e pesados que foram adquiridos por esta administração, com as respectivas numerações da chapa de patrimônio municipal. Atenciosamente, José Carlos Silva Pinto, prefeito municipal. Câmara Municipal de Pariqueraçu, processo número 77, projeto de lei número 30 de 2015, dispõe sobre denominação de unidade de saúde da família, que especifica e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Pariqueraçu, mensagem número 33, de 6 de novembro de 2015. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 30 de 2015, que dispõe sobre denominação de unidade de saúde da família, que especifica e dá outras providências. A medida aqui proposta traz a intenção
de uma justa e necessária homenagem a uma cidadã notável que no curso de sua vida, de forma digna e exemplar, se dedicou à família, à sociedade e ao trabalho. Nascido em outras plagas, veio a este município em 1971 e aqui nasceram suas filhas, que também neste local foram criadas. Enfermeira, com esmero cuidava de todos quantos a elas fossem encaminhados para atendimento. Professora, levava a seus discípulos o saber, norteado sua fala no sentido de que não só o conhecimento técnico era necessário, assim como era o respeito ao ser humano e a ética. Muitos hoje profissionais devem a ela o quanto aprenderam. Muitos cidadãos e cidadãs devem a ela o bem viver. Buscou sempre o aperfeiçoamento dos conhecimentos para poder melhor ensinar. Atuou em várias áreas da saúde e da administração, e sequer uma conduta, por menor que seja, foi objeto de reparo. A nobreza de sua alma é refletida em todos os cantos desta comunidade. Assim, mais que justa homenagem, e para maior relevância, é anexado a esta justificativa de seu irretocável currículo. Isto posto, aguardamos a análise do presente projeto de lei por Vossa Excelência. Prefeitura Municipal de Pariquera-Sul, 6 de novembro de 2015. Assina o prefeito José Carlos Silva Pinto. Projeto de lei número 30 de 2015. Justificativa. A medida aqui proposta traz a intenção de uma justa e necessária homenagem a uma cidadã notável que no curso de sua vida, de forma digna e exemplar, se dedicou à família, à sociedade e ao trabalho. Nascido em outras plagas, veio a este município em 1971 e aqui nasceram suas filhas, que também nesse local foram criadas. Enfermeira, com esmero, cuidava de todos quantos a elas fossem encaminhados para atendimento. Professora, levava aos seus discípulos o saber, norteado sua fala no sentido de que não só o conhecimento técnico era necessário, assim como necessário era o respeito ao ser humano e a ética. Muitos hoje profissionais devem a ela o quanto aprenderam. Muitos cidadãos e cidadãs devem a ela o bem viver. Buscou sempre o aperfeiçoamento dos conhecimentos para melhor ensinar. Atuou em várias áreas da saúde e da administração, e sequer uma conduta, por menor que seja, foi objeto de reparo. A nobreza de sua alma é refletida em todos os cantos dessa comunidade. Assim, mais que justa homenagem, para maior relevância, é anexado a esta justificativa de seu irretocável currículo. Projeto de lei número 30 de 2015 dispõe sobre denominação de unidade de saúde da família, que especifica e dá outras providências. José Carlos Silva Pinto, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada USF Maria Isabel da Silva Melcher, a unidade de saúde da família localizada na rua Máximo Zanella, sem número, no distrito sede deste município. Artigo 2º. O Departamento de Administração fica autorizada a adotar todas as medidas para a implementação do ato. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Pariquera-Sul, 6 de novembro de 2015, assina o prefeito José Carlos Silva Pinto. Encaminhou o projeto de lei número 030 de 2015 às comissões permanentes competentes para emitirem os pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Leitura do projeto de resolução número 008 de 2015, de autoria da mesa diretora. Processo número 76, Câmara Municipal de Pariquera-Sul. Projeto de resolução número 8 de 2015 dispõe sobre a criação de comissão temporária para recebimento de propostas para analisar questões relativas à Sabesp. Justificativo do projeto de resolução número 8 de 2015. Senhor Presidente e nobres vereadores, o presente projeto de resolução tem a finalidade de criação de comissão para levantamento de propostas e sugestões de providências para problemas que ocorrem relativos à Sabesp. Assim sendo, apresentamos o presente projeto de resolução para ser apreciado e votado por Vossas Excelências. Plenário, vereador Ivo Zanella, 4 de novembro de 2015. Assina os vereadores Wagner
Bento da Costa, presidente. Ezequiel de Lima Júnior, vice-presidente. Arnaldo Lourenço, primeiro secretário. E Luiz Alberto Rodrigues, segundo secretário. Fechou. Encaminho os projetos de resolução número 008/2015 às comissões permanentes competentes para emitirem os pareceres. Leitura do requerimento número 0075 de 2015, de autoria do vereador Júlio César Haddad. Requerimento número 75 de 2015, senhor presidente, considerando que se encontra em trâmite nessa Câmara Municipal o projeto de lei número 14 de 2015, que ratifica a alteração de protocolo de intenções, consubstanciando no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Eleitoral Sul com Saúde e da outras providências. Considerando que tal projeto tem gerado muita discussão e polêmica junto aos funcionários do Consaúde, faça aos considerandos apresenta à mesa nos termos dos artigos 187, inciso 2, 195 e 201, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, o presente requerimento para que o ilustríssimo senhor William Rodrigo Virgínio de Souza compareça na sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2015, às 20 horas, nessa Casa de Leis, para esclarecimentos e informações que se fizerem necessárias sobre a resolução número 3/2015 do Consaúde, que dispõe sobre a alteração do protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira. Plenário, vereador Ivo Zanella, 23 de outubro de 2015, assina o vereador Júlio César Haddad. O requerimento está em discussão. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 0075/2015 está aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 0076 de 2015, de autoria dos vereadores Eliel Coppe e Ezequiel de Lima Júnior. Requerimento número 76 de 2015, senhor presidente. Considerando que no município de Pariquera-Sul ainda existem muitas ruas sem asfalto, onde os cidadãos sofrem com a poeira, lama, buracos e pedras soltas. Considerando que no nosso município possui um orçamento limitado e necessita buscar recursos em outras esferas federativas para investir em pavimentação asfáltica e atender parte da demanda. Considerando que muitas ruas sem pavimentação se localizam próxima ao centro urbano, portanto, diariamente apresentam grande circulação de pessoas e veículos, onde muitos reclamam das atuais condições das vias e a necessidade de melhorias para facilitar a mobilidade urbana da cidade. Considerando que investimentos em pavimentação asfáltica refletem diretamente na economia, saúde e bem-estar da comunidade, faça aos considerandos, requer a mesa ouvido o plenário, após as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor Samuel Moreira, digníssimo deputado do Federal, solicitando mesmo recursos financeiros proveniente de emenda parlamentar na importância de R$300 mil para serem investidos em infraestrutura urbana com a pavimentação asfáltica de ruas de nosso município. Plenário, vereador Ivo Zanella, 26 de outubro de 2015, assina os vereadores Eliel Coppe e Ezequiel de Lima Júnior. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o novo vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, nossos colegas, público que se faz presente, que nos ouve pela web. Só queria convidar o Paulo e o Edson para subscrever. Estivemos ali em Brasília falando sobre esse assunto da pavimentação. Então, os colegas estivemos junto lá, estão convidados a subscrever. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 0079/2015 está aprovado por unanimidade. Leitura da moção número 0050 de 2015, de autoria do vereador Arnaldo Lourenço. Moção número 50 de 2015. Senhor presidente, considerando que
que o programa Escola da Família foi criado pela Secretaria de Estado da Educação, onde proporciona a abertura de escolas da rede estadual de ensino aos finais de semana com o objetivo de criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes. Considerando que o programa oferece às comunidades paulistas atividades que possam contribuir para a inclusão social, tendo como foco o respeito à pluralidade e a uma política de prevenção que concorra para uma qualidade de vida cada vez melhor. Considerando que, em muitas dessas áreas, a escola é o único equipamento público disponível para a comunidade, centralizando atividades culturais e esportivas e reafirmando o caráter público de todos os equipamentos mantidos pelo Estado. Considerando que esse programa também procura envolver os pais dos alunos nas atividades, promovendo a valorização da educação e da escola. Considerando que o programa Escola da Família teve seu convênio encerrado, sendo que os municípios mais pobres foram brutalmente prejudicados, uma vez que não possuem condições financeiras para a realização desse programa com recursos próprios. Face aos considerandos, apresenta a mesa ouvido plenário após as formalidades regimentais, apresenta moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, e ao excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação, Dr. Herman Vollward, para que revejam essa situação e retomem o convênio com os municípios que eram até então beneficiados pelo programa Escola da Família. Solicita ainda que cópia da presente moção seja enviada ao excelentíssimo senhor deputado federal Samuel Moreira da Silva Júnior, ao excelentíssimo deputado estadual Milton Leite Filho e às câmaras do Vale do Ribeira, para conhecimento e apoio à presente proposição. Plenário, vereador Ivo Zanella, 28 de outubro de 2015, assina o vereador Arnaldo Lourenço. A moção está em discussão. Eu vou falar. Com a palavra o novo vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Senhor presidente, essa discussão da Escola da Família, a gente vê que vem sendo acirrada aqui nessa casa, como por vários munícipes, né, que cobram da gente uma postura a respeito dessa Escola da Família, né? O programa da Escola da Família, pelo que a gente ficou sabendo, nasceu do governo do Estado, né? E vários municípios, né, aderiram a um convênio com o governo do Estado, mas os municípios ficaram órfãos, né? E através de contato aí, a gente ficou sabendo que Pariquera-Sul foi uma das últimas cidades, né, a manter esse convênio com recurso próprio. Ficou uma carga alta para o município não está conseguindo manter, né, esse convênio de pé. Então a gente está fazendo essa moção aqui ao governador, ao deputado Samuel, que está bastante presente aqui no Vale do Ribeira, ao nosso deputado Milton Leite, que representa que a gente sempre tem contato com ele, para que tente, né, reverter essa situação e convênios sejam firmados, né. A gente vê hoje aqui que o governo do Estado, ele presenteia, vamos dizer assim, vários alunos, né, com as escolas estaduais, federais, né, no caso aqui em Registro nós temos escolas estaduais aqui. Eu acho que nada mais justo do que esses alunos que fazem a faculdade, né, não pagam o curso superior, prestassem, né, em uma forma de rodízio, auxílio às escolas, né? Digamos aí, o aluno está fazendo uma escola estadual, federal, no final de semana ele seja escalado para participar desse programa de Escola da Família, né? Seria uma retribuição do custo que ele está tendo, que o Estado está tendo com ele, na Escola da Família, né? Então eu acho que existem alternativas para o governo do Estado aí sem gastar dinheiro, né? Usando esses alunos que hoje já são beneficiados por esses cursos profissionalizantes, né, do terceiro grau, revertendo aí para as comunidades mais carentes, né? Eu acho que seria de grande importância, ou seja, mas aí depende do governo do Estado, né? Depende de um projeto que parta dele, né? E não de nós aqui, né? Então era uma dica. A nível municipal nós poderíamos aí citar aí as pessoas que são beneficiadas aí com o transporte escolar para a faculdade, né? Digamos, temos 90 alunos que são beneficiados, né? O prefeito poderia
se for legal, através de um projetinho dele lá, digamos, fazer um ciclo aqui de que cada aluno, de cada 5 alunos, né, no final de semana, prestasse um serviço comunitário na escola da família, né, municipal, porque eles estão sendo beneficiados de uma certa forma, né? O microfone aqui está. Estão sendo beneficiados, né? Então acho que nada mais justo do que eles retribuírem, né, esse apoio que eles estão tendo do prefeito municipal, do município, reverter de uma forma que estariam revertendo o seu trabalho aí, auxiliando as crianças nas escolas da família. Né? São sugestões que passa, né? E vamos ver aí se surge efeito alguma delas, né? Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra o novo vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar os colegas vereadores, os visitantes, e vou apoiar a propositura do colega, e sem querer criar polêmica, vamos criar um pouquinho de polêmica aqui sim. Eu não estou entendendo muito bem essa história aí da escola da família. Eu preciso de mais explicações. Quer dizer, não precisa nem falar da importância da escola da família, né? A própria propositura do colega aí elenca várias coisas. É vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Nós temos 4 programas aqui, São João, Conchal, Boa Vista e Clementina. Portanto, a Prefeitura sabia de toda a regulamentação, ela sabia como ia funcionar a escola da família. Dessas, 3 já fecharam, acabaram. E a gente fez um alerta aqui há 3 meses atrás, eu, o professor Paulo e outros, que estava faltando interesse político. Então eu não estou aqui para culpar Estado ou Prefeitura. Vou apoiar a propositura do colega, faz pressão no governo do Estado, mas eu entendi que esse programa aí, que dava oportunidade aos universitários, que era de aprendizado cultural, esportivo, o município entrava, o município, com educador profissional, né? Material e escola. O Estado entrava só com os universitários. Então não estou entendendo, agora a Prefeitura alega que tem custo, ela sabia dos custos. Agora, você tem que medir os custos com o benefício. Praticamente a Prefeitura entra com tudo. O Estado era só universitário, pelo que eu entendi. E se eu estiver errado, essa casa está aberta para que a professora Laíde venha aqui explicar melhor. Né? Eu acho que foi uma pena ter fechado essas escolas da família por todas essas atividades. Volto à propositura do colega, porém acho que tem alguma coisa aí que está faltando explicação. Quando a Prefeitura assinou o convênio, ela sabia o que cabia a ela. E assinou 4, não foi 1. Então ela sabia o que ela queria. Ela sabia onde ela estava entrando. Agora, nessa altura do campeonato, vai alegar falta de recurso? Então acho que alguma coisa está errado aí. Agora, vamos apoiar a propositura. O Estado era só universitário. E o colega já deu um monte de ideias aí que eu aprovo. Aproveitar os universitários. Agora, está muito estranho essa história aí, está faltando mais informações. A verdade é uma só. Quem perdeu? Comunidade do Boa Vista, Senador Conchal e São João. Essas comunidades perderam. Pô, se era só universitário, o problema está sendo só universitário, então. Eu sei de bairro que tem voluntários que querem fazer parte para ajudar, para não terminar. Era o caso da São João, por exemplo. Lá tinha voluntários, e vários. Então nós precisamos conversar melhor. Ver a importância do programa, e não vamos se preocupar com quanto ele custava. É o custo-benefício disso para o nosso jovem, adolescente, para ele não ir praticar coisas piores, coisas ruins. E lá tem atividade esportiva, tem atividade cultural, de aprendizado. Então eu acho que está faltando alguma coisa nessa história aí, e nós vamos detectar. Agora eu aprovo a propositura. Mas eu tenho um tempinho ainda, eu quero dizer o seguinte. Mas se a Prefeitura tiver mesmo muito interessada em manter, vamos manter pelo menos a atividade esportiva. Eu tenho a sugestão aqui. É a lei
218/2006, cujo projeto de lei é deste vereador, que dispõe ou permite a cessão aos sábados e domingos das quadras esportivas das escolas municipais. Porque o colega sabe muito bem disso, teve um movimento na Escola do Boa Vista lá, pintando a quadra, até parabenizo quem esteve lá, o movimento, os voluntários, vamos usá-las no fim de semana com atividade esportiva. Nós já vamos agradar uma gama muito grande de jovem e adolescente, e os pais que vão ver os filhos trabalhando uma atividade esportiva, quer dizer, exercendo uma atividade, melhor dizendo, esportiva. Então, se houver interesse, colocamos em prática essa lei. Porque se a gente for esperar agora reativar o convênio da Escola da Família, vira o ano, começa outro ano, você não sabe quando. Tem uma lei prontinha. Senhor presidente, quando uma quadra esportiva não é usada, ela fica ociosa, a manutenção fica mais difícil. Quando ela está sendo trabalhada pelos jovens, a prefeitura está mais atenta à manutenção dela. Veja o que aconteceu na escola ali da Clementina, vou terminar. Na quadra esportiva. Descolou uma peça do telhado, caiu na cabeça de um jovem e abriu a cabeça desse jovem. Então, quando você mantém a atividade, você fica mais próximo da quadra, e essa manutenção ela é feita mais rotineiramente. E é melhor para o jovem e para a comunidade. Quadra em uso, probabilidade de conservação é maior. Era isso, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Bom, primeiramente, parabenizo a propositura do colega Arnaldo, quando ele se refere à questão de que o Estado invista em mais universitários para o programa Escola da Família. De fato, quanto mais pessoas trabalhando aos finais de semana, é o jovem, é o universitário que se beneficia, que está ali envolvido, é a comunidade que se beneficia também. Em contrapartida, quero fazer umas colocações também aqui, no que se refere ao interesse, como disse o nobre colega Júlio, é o interesse do município. Quando o município assinou esse convênio, sabia, como disse o nobre colega, o que teria que arcar. E ao Estado cabia apenas a questão dos universitários de fato. Bom, primeira coisa, se o município estava tão interessado em manter o Escola da Família, e hoje nós temos aí prova de que está apenas o Escola da Família da Clementina aberto, então, se o município mantinha esse interesse, por que nós não tínhamos pessoas indo, pessoas relacionadas ao executivo, indo até essas escolas aos finais de semana, averiguar que tipo de trabalho estava sendo executado nessas escolas, o que estava sendo feito, investindo em materiais? Eu posso dizer para vocês, nobres colegas vereadores, que o investimento foi apenas com o educador profissional. E vou mais além aqui, pode ser falta de ética, mas eu vou falar, era R$ 1.500. Gente, ao meu ver, está R$ 1.500 por um educador final de semana, tirando aí 80, 90 jovens, crianças da rua, não representa nada para o município. Então, é uma pena ouvir dizer que o município está acabando com o programa Escola da Família porque não tinha universitários por parte do Estado. E outro detalhe, o nobre colega Júlio foi feliz no que disse, voluntários. Aonde que estavam os voluntários? Onde que se envolveu, se buscou voluntários para o trabalho? Pessoas se prontificando a trabalhar. Então, eu mesmo trabalhei 10 anos na Escola da Família, e dos 10 anos, eu posso dizer a vossas excelências que trabalhei 3 anos sem universitário nenhum. Ia atrás de parcerias, ia atrás de voluntários. Então, é assim que se desenvolve o trabalho da Escola da Família, com o envolvimento da comunidade. Senhor presidente, quero deixar bem claro aqui, Às vezes podem até achar que é perseguição, mas, senhor presidente, eu não tenho motivo nenhum para perseguir o executivo, para perseguir Vossa Excelência, o qual vem fazendo um trabalho aqui. Eu acho assim que alguma coisa está sem explicação. Deve-se explicação para esta casa, deve-se explicação para a população, porque não investiu-se no programa Escola da Família durante
2 anos, falta de investimento no microfone também está bravo aqui. Não se investiu no programa Escola da Família, só que de repente quando a gente vem aqui, e eu não vim aqui para fazer uma crítica, tá? Eu não vim aqui para fazer uma crítica, eu vim aqui apenas para sugerir, tá? Que o programa Escola da Família continuasse no Escola do Boa Vista. E de repente naquele sábado, a gente fez a crítica, apresentou o problema aqui, a comunidade esteve aqui, reivindicou, aí de repente, isso foi na segunda. Quando foi no sábado, o executivo mobilizou-se e já estava lá no Boa Vista com lata de tinta, com o pessoal pintando. Por que não, senhor presidente? Isso não vinha sendo feito antes, quando o programa Escola da Família estava lá? Então eu vejo que alguma coisa está errada nesse meio caminho aí, no meio do caminho, porque o investimento de repente precisa que o vereador venha aqui e fale, e às vezes toma-se como uma crítica, que é do contra, que anda perseguindo, que só quer o mal. Muito pelo contrário, se quisesse o mal, esse vereador e outros que estiveram aqui, eu tive aqui, falei mesmo, fui da comunidade do Boa Vista, não teria apresentado problema. Quando a gente quer o mal, a gente não apresenta problema, a gente espera que, vão atrás do problema e busquem resolver. Pelo contrário, sempre que eu venho aqui é para apresentar problemas, tá? Mas sugerir também, buscar soluções, não é perseguição, até porque o executivo tem o trabalho dele, Vossa Excelência, senhor presidente, também tem o seu trabalho aqui, e cada um vem cumprindo com suas partes. Peço desculpa aos nobres colegas pelo problema técnico aqui do microfone. Semana que vem nós vamos providenciar um novo, com certeza. A moção continua em discussão. Com a palavra o novo vereador Luiz Alberto. Alô. Com a palavra o novo vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, nossos colegas presentes, eu quero aqui parabenizar o novo vereador Arnaldo, porque nós conversamos muito isso antes de ser feito esse requerimento, conversamos com o Wagner também, e aqui eu te parabenizo porque é o seguinte, o senhor está solicitando que se reveja a situação, entendeu? Concordar, ninguém concorda da escola que está fechando, só que temos que ver as condições, né? Infelizmente, no Vale do Ribeira, o único município que estava aí levando essa atividade era Pariquera. Barra do Turvo já fechou e outros municípios também fecharam. Eu acredito que todos os municípios, quando for assinar convênio, eles viram as condições. Agora, que talvez não viram a continuidade. Então, essa atividade que o novo vereador Arnaldo está pedindo, que se reveja. E eu te parabenizo. A moção continua em discussão. A moção continua em discussão. Fazendo uso da palavra, quero cumprimentar os nobres vereadores e o público presente. E os amigos que nos acompanham pela web. Em relação à Escola da Família Municipal, o nobre vereador Arnaldo foi muito feliz ao explanar aqui a situação dos municípios e a situação do Estado. Ora, se o Estado que é o Estado mais rico da Federação, está quebrado, não tem condições de arrumar 10 universitários, por que o município, com essa quebra de contrato que houve, ele vai ter que sustentar o programa só para ter a grife, só para ter o como que eu posso falar, ter o nome, que é a Escola da Família Municipal? Eu acho que não é bem assim. Fui conversar com
com o nosso diretor regional de ensino em registro, o professor Gabriel Marcos, e conversamos sobre muitos assuntos, sobre a reorganização das escolas estaduais. Hoje o Estado, sabemos que o Estado fechou 94 escolas, passando as escolas para o município, através da reorganização. Pariquera não sentiu muito esse abalo em relação às escolas estaduais. O Milson Basoli, os alunos que tinham ali do ensino médio, que tem ali cursando o ensino médio, serão remanejados para a escola do Camilo Júnior, até porque ali é uma escola que eles estavam compartilhando ali, e não adianta, a criançada do ensino fundamental era assim judiada pelos maiorzinhos. Nós sabemos como funciona, todo mundo aqui já estudou, sabe como funciona. Então, com essa preocupação, o Estado teve essa preocupação também de separar, selecionar os alunos. E em relação à escola da família municipal, a informação que foi passada para mim, só 2 municípios do Vale do Ribeira tinham aderido esse programa: Barra do Turvo e Pariquera-Sul. Barra do Turvo no início do ano entregou o chapéu. Por que outros municípios mais ricos não aderiram a esse programa? Registro, Cajati, Iguape, Ilha Comprida. Por que eles não aderiram? Então Pariquera vai ter que ficar levando o Estado nas costas. Não é a Pariquera que tem que levar o Estado nas costas. O Estado tem que apoiar o município. Agora, existe a questão também, que nós estamos esquecendo aqui, da responsabilidade fiscal, que o município tem que tomar também cuidado, né? Porque depois, quem está com a responsabilidade com a caneta ali, que vai pegar e vai ter que arcar depois com as consequências. Então, nós temos que sim pensar na escola da família, temos que pensar em melhoria, temos que pensar em várias situações aqui, mas também nós temos que pensar na responsabilidade fiscal, que é o nosso papel também. A palavra continua franqueada. Com a palavra o nosso vereador Eliel Coppe. Mais uma vez, nosso presidente, nosso colega, público presente. É um assunto assim bastante quente. A questão do programa da Escola da Família, no meu entender, a princípio, logicamente devia ter se fechado. Foi questionada aqui a questão do Estado. Poxa, por que não manter até o final do ano, já que já começou? Primeiro ponto. Depois, das férias, veja só, estou falando em discutir. Porque se a nossa função aqui é discutir problema, por que não se reunir com os vereadores, o executivo, o departamento de educação? Tem coisas, colegas, vocês sabem, como eu estou dizendo, já vem o pacote pronto. Não há mais do que fazer. Vieram aí os alunos, né, os ali da comunidade, reclamaram, mas se tivesse conversado antes. Uma fala, eu tenho que falar aqui do Júlio, que diz, pense uma vez em fazer e 2 vezes para tirar. Eu faço muitos contratos lá no meu escritório. Quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Nós temos as obrigações e os deveres. Se eu não posso assumir isso, então nem começo. O problema é se começou, gente. Então o que manter se eu achasse uma solução. Não basta simplesmente colocar a culpa no ente da federação. Eu acho que nós temos que pensar junto. Então, tudo que a gente faz é uma questão de planejamento. É viável? É, não é? Assim que fechou o programa, talvez está criando, mas eu concordo com, por que antes então não estávamos fazendo? Então nós temos que ficar mais atentos, porque quem sofre com isso é a comunidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós precisamos debater mais. Poderia ter sustentado até o final, conversar na comunidade, expor o problema, quem sabe, mas não fechar abruptamente quase no final do ano. Essa é a minha posição. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Edson.
senhor presidente, nobres colegas, público presente. Há bastante argumento, né? E não dá para comparar São Paulo com Pariquera, entendeu? Eu acho que eu concordo com o nobre vereador, porque não se cria mecanismo. Uma vez que não dava para prosseguir, eu acredito assim, o diálogo é muito mais fácil de se resolver. Chama os professores, chama os interessados, o município, né? Principalmente dos bairros. Ó, nós precisamos, vamos ter que fechar, mas nós queremos, junto com a população, arrumar uma alternativa para que isso aí possa continuar. Uma escola fechada é abrir para marginalidade. Infelizmente, vai acontecer vandalismo, vai acontecer uma série de coisas que o professor vem batalhando para manter, alunos vem trabalhando também para que aquela escola seja a escola que sempre sonhou, onde passou crianças que hoje já são adultos, tal, não deixasse desfalecer essa situação. Eu vejo assim, se não dava lá na frente para prosseguir, então não começasse, porque aí não criava nenhuma expectativa, tanto dos alunos quanto para a população. Então, por que não criar um mecanismo, né? Era isso aí. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A moção número 0050/2015 está aprovada por unanimidade. Leitura da moção número 0051 de 2015, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. Moção número 51 de 2015. Senhor presidente, considerando que a educação por si só já é algo fundamental na vida do ser humano, considerando que quando a tornamos de qualidade, é possível que tenhamos uma sociedade ainda melhor. Considerando-se, para termos uma educação de qualidade, é necessário, dentre outros fatores, que tenhamos profissionais dedicados e comprometidos com o processo de ensino-aprendizagem. Considerando-se que aqueles dedicados e verdadeiramente comprometidos tornam-se ainda mais significantes quando, no exercício de sua função, buscam fazer a diferença através de atitudes que marcam a vida do educando. Considerando-se que nem sempre encontramos profissionais que se doam inteiramente à educação a ponto de enquadrarem-se dentro do perfil necessário para que tenhamos total êxito nesse processo tão importante. Considerando-se que a professora Luzinaura Aparecida Martins Matesca está prestes a completar 30 anos dedicada à educação. Considerando-se que a referida tem em seu currículo atuação como professora, coordenadora pedagógica, vice-diretora, diretora e gestora do programa Escola da Família. Considerando-se que a mesma atuou em 5 das escolas do nosso município, sendo elas professor Manuel Camilo Júnior, professor Stefano Orlando Pawlowski, professor Milcio Basoli e professor José Vicente Bertoli, e professor Sidney Egídio Conceição de Medeiros. Considerando-se que, por sua vez, é digna de fazer parte daqueles que não almejam, mas também buscam contribuir para que tenhamos a tão sonhada educação de qualidade. Face aos considerandos, apresentamos à mesa, ouvido o plenário, após as formalidades regimentais, a presente moção de aplausos à professora Luzinaura Aparecida Martins Matesca, por ter sido, ao longo da sua carreira, não apenas uma professora, mas uma educadora, que sempre buscou o melhor pela educação. Plenário, vereador Ivo Zanella, 4 de novembro de 2015, assina o vereador Paulo Roberto Mendes. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, né, a todos, em especial, né, a professora Luzinaura, a família que se encontra, os familiares que se encontram aqui. Bom, senhor presidente, nobres colegas, como, né, ouvimos nosso secretário aí na leitura dessa moção, a educação por si só, né, já é algo fundamental para a sociedade. Quando a tornamos de qualidade, tá, ela torna-se ainda mais, né, significante para essa mesma sociedade. E eu sou professor, né, vou falar aqui, né, por mim
e por todos os colegas da classe. A gente sabe, né, que professores existem vários, mas aquele que realmente veste a camisa, né, não são todos, não é o 100%, né, que veste a camisa. E nós sabemos o quê? Sabemos que a professora Luzinaura, né, uma professora que já está prestes a completar seus 30 anos de trabalho, né, dedicados à educação, uma pessoa, né, uma profissional que apresenta todo o diferencial necessário que a educação de qualidade necessita. Tá? Então, quero dizer aqui, mencionar aqui, que a referida professora, né, aqui presente hoje, ela teve a oportunidade de trabalhar, né, em 5 das escolas do nosso município, as quais já ouvimos aqui, né, no Milcio Basoli, no Camilo Júnior, no Stefano, no Angatuba e no Sidney Medeiro também, na Vila São João. E se ser professora, né, já é uma missão árdua, é uma missão difícil, né? Então, nós vemos que a professora Luzinaura, ela, além de professora, também exerceu os papéis importantes dentro da educação, sendo diretora, vice-diretora, coordenadora e também gestora da Escola da Família, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Então, uma professora aqui hoje, a gente comentando sobre a Escola da Família, a pessoa que entende bem da Escola da Família, a professora Luzinaura. Então, quero, através dessa moção de aplausos, né, parabenizar a pessoa da minha, eu poderia dizer, amiga Luzinaura, por esses quase 30 anos dedicado à educação, 30 anos de um trabalho sério, comprometido, senhor presidente, né, buscando sempre, não apenas almejando, né, essa educação, porque almejar é uma coisa que todos nós almejamos, nós queremos, mas a contribuir, né, para que algo aconteça, poucos contribuem. E a professora é uma pessoa que eu posso dizer, contribuiu, né, vem contribuindo para que tenhamos essa educação de qualidade. Então, aproveitando aqui também, sei que sábado foi o seu aniversário, tá, aceita essa moção de aplausos, né, como os parabéns de vereador dessa Casa de Leis, tá, o qual desejamos a sua pessoa muita saúde, né, muitos e muitos anos de vida, e que esse trabalho continue. A gente sabe que esse trabalho, ele se estenderá, né, ele vai além das 4 paredes da sala de aula, ele é um trabalho que continua, seu trabalho é um trabalho digno, os meus parabéns, fico muito feliz por ter trabalhado junto com a sua pessoa, e essa moção de aplausos é reconhecimento ao que um professor pode fazer pela educação. Tá? Então, assim, em nome de Luzinaura, eu quero aqui também estender essa moção de aplausos a vários colegas professores que também dedicam um pouco do seu tempo para esse trabalho. Eu sei as quantas madrugadas, as quantas noites essa professora, a qual está recebendo essa moção de aplausos, deixou um pouquinho dos seus familiares, né, se comprometeu ali com o trabalho, tá? E que Deus abençoe, que Deus possa iluminar a sua vida e de seus familiares também. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir 5 minutos de intervalo, só para arrumar esse microfone, por gentileza. Vamos arrumar. Alô. Então, mas viu, o Luizinho estava falando só na parte de baixo, pegando e pode ser que com a vibração do mexer assim, ele desce sozinho, né?
adianta. Tem que comprar. Faz tempo que esse microfone está com defeito. Dando início aos trabalhos, a moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, colegas vereadores, visitantes e ouvintes da web. Olha, antes de falar da professora Nuzinaura, que é o assunto, como ela é filha de Pariquera, esse é o detalhe importante que eu queria ressaltar, né? Eu, na minha vida política, eu tive a oportunidade de conviver com alguns políticos, dentre eles o doutor Cazuco, de registro, que sempre me ensinou nas discussões a nossa preocupação com a juventude. Então a gente ia discutir agricultura, produção, escoamento. Ele me lembrava, você colocou na sua discussão o que fazer com o filho do produtor? Puxa, é mesmo, doutor? Ele vai seguir a profissão do pai, nós vamos dar oportunidade para ele estudar, vamos se preocupar com o filho do produtor. A mesma coisa com os filhos de todos aí, que moram em Pariquera-Sul. Então ele foi me ensinando, um político experiente, a preocupação nossa na vida pública de dar oportunidades para os jovens. E a Câmara tem se preocupado com isso. Porque, antes de eu fazer a leitura do currículo da professora Nuzinaura, que é grande, diga-se de passagem, né? As escolas que ela foi professora, diretora, vice-diretora, eu quero dizer que esta casa tem se preocupado com a jovem. Nós queremos que os jovens sigam o exemplo dela. Nós podemos ter jovem de Pariquera com a mesma capacitação dela. Pode chegar onde ela chegou, com estudo, dedicação. Então, o que eu quero dizer? Esta casa, sempre fazendo gestão ao executivo, se preocupou em criar o estágio universitário lá na prefeitura, para dar oportunidade para que aquele aluno universitário pudesse pagar os estudos, o menor aprendiz que lá trabalha, que é uma luta desta casa, o ônibus universitário, para facilitar a vida desses estudantes chegarem até a faculdade, é uma luta desta casa. Essas oportunidades, nós temos que estar sempre preocupados, para que a gente possa criar outras Nuzinaura, o currículo que ela tem hoje. Mas ela começou lá, estudando, e quando ela estudava, tenho certeza que não tinha ônibus escolar. Ela foi na raça. Então, o poder público, o vereador,
tem que pensar no jovem da sua cidade. Como preparar ele para o mercado de trabalho, para que ele possa vencer como profissional. Essa é uma das funções. Agora, eu fico contente de poder olhar de frente para a professora, que já conheço de longa data, apenas os nossos caminhos são diferentes, né? A gente se cruza pouco na cidade, mas ao vê-la, aumenta a minha responsabilidade. Eu quero comemorar outras professoras como ela. E essas que estão entrando hoje na universidade, a gente consiga manter a estrutura para que elas estudem e possa vir a ser tudo isso que a Luzinaura conseguiu, com o esforço dela. E de família de produtores. Família lutadora. Eu conheço a família Martins, como conheço a família Matheus, mas famílias lutadoras. Então cabe ao poder público dar. Por isso que a gente briga aqui, que não podemos ter como desculpa a conservação de estrada para ir buscar aluno. Tem que ir buscar, se você quiser que aquele aluno estude. Nós temos que criar mecanismo para outras pessoas possam estudar. E é filho de produtor. E aquele produtor que ficar lá com o pai, aí nós temos que entrar no assunto da agricultura e fazer crescer essa produtividade da agricultura familiar. Eu fico muito contente, senhor presidente. Porque uma jovem, a gente sempre comenta sobre isso, de Pariquera, podemos ter tantas outras jovens crescendo profissionalmente. É isso. A moção continua em votação. Com a palavra, em discussão. Com a palavra o novo vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, novos colegas e público presente, quero parabenizar o novo vereador Paulo, mesma situação, parabéns também ao novo vereador Júlio, né? Mas os meus parabéns é para a professora Luzinaura, que o professor Paulo colocou muito bem aqui nessa moção de aplauso. A professora Luzinaura, ela praticamente criou meus dois filhos também, tanto a Daiane como o Wesley. Os meus filhos, se hoje são bem hoje, muito obrigado, professora Luzinaura. Parabéns, é isso. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Edson. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria também deixar meus parabéns à professora e toda a sua família, né? O professor novo vereador Paulo foi muito bem com essa propositura e as palavras bem colocadas, como a do vereador Júlio, a gente não tem o que muito acrescentar, né? A não ser dar os parabéns a essa família aí que a gente também conhece de longas datas, né? Desde lá do tempo do Jonil, né? Alô. Obrigado, senhor presidente. Parabéns. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Eliel. Mais uma vez, cumprimento os colegas. Bom, professora, quero aqui manifestar nossos parabéns ao Paulo. Estava lembrando da minha cunhada Betinha, né? Não sei se vocês são da mesma geração, possivelmente. Aí fiz uma pergunta para o Paulo. Ela já aposentou? Eu falei, não, a Betinha aposentou. Mas eu quero dizer o seguinte, você deixou uma história. Essa história ninguém vai apagar. Muitas pessoas você formou, como o Luizinho falou aqui a respeito dos seus filhos. Sabe que o professor não ganha muito. Mas por outro lado, você deixou assim um exército. Eu posso afirmar que quantas pessoas você educou, quantas pessoas você cuidou, quantas vezes você chorou. Mas tem um versículo bíblico que diz assim que tudo que o homem planta, um dia ele colhe. Então, tudo que você fez pelos alunos, existe uma história de gratidão. Não vou dizer que todos reconheçam, mas muita gente reconhece. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar meu parabéns aqui em particular. Sabemos que não vivemos no dia a dia, mas te conheço desde criança. Parabéns. A moção continua em discussão.
Com a palavra o novo vereador Arnaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, ao público aqui presente, em especial a nossa professora Lucimara, eu hoje, quando vejo os professores meus lá da primeira série, ficaram marcados na minha vida. É o caso do professor Roberto Mário Gato, ele deu aula para mim, acho que no terceiro ano primário, a professora Vilma Vassão, né? E a Lúcia, a nossa homenageada hoje, não é diferente, né? Vários alunos, né? Quando vê a professora na rua, né? Hoje ainda são, vamos dizer, meio criança, né? Mas daqui a um tempo, não está velha como eu, já aqui, né? Uns 50 anos, e a gente vê um professor e ainda chama ele de professor e tem o maior respeito e carinho, né? Ou seja, com certeza a senhora está marcada na vida de muitos jovens que era. Parabéns pelo brilhante trabalho que o senhor efetuou aos nossos jovens. Parabéns. A moção continua em discussão. Fazendo uso da palavra, não poderia deixar de fazer minha introdução também de tudo que representa a professora Luzinaura, né, para o município de Pariquera-Sul. Como diz o doutor Tibagi, é muito interessante a vida do professor, né? O professor, ele não lembra de todos os alunos, até porque não tem como você lembrar de uma sala de 40, 50 alunos, né? Mas é engraçado que quando o professor passa do outro lado da rua, os alunos assim, ó, professora Luzinaura, não é professora Luzinaura, já deu aula. Como disse o nobre vereador Arnaldo aqui, é até a questão do reconhecimento, né? E a professora hoje, quero parabenizar o nobre vereador pela moção de aplauso, mais do que merecido, pelo legado que a professora deixou. Hoje vemos os seus filhos tudo criados, né? Bonitão, né? E aí é um fruto, né? É um fruto, é uma semente plantada lá atrás, e eu tenho certeza que pelo trabalho que a professora fez através de lecionar, né? Porque eu vejo que os professores que a gente tem que ter um respeito muito, muito grande por essa profissão, eu costumo falar que eles são os mestres, né? Então os mestres, com carinho, essa moção de aplauso, mais pro merecido, tá, professora? Sabendo que a professora fez aniversário no sábado, né? Parabéns, Deus abençoe sua vida e continue esbanjando saúde aí, e que Deus possa estar abençoando a sua vida a cada dia mais. E parabéns por duas vezes, pela moção de aplauso, pelo merecimento dos seus trabalhos prestados a esse município, essa nação, por que não falar assim, e pelo seu aniversário. Muitos parabéns, muitas felicidades. A moção continua em discussão. Ninguém mais fazendo uso... perdão. A moção está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A moção número 0051 de 2015 está aprovada por unanimidade. Leitura da indicação número 0098 de 2015, de autoria do vereador Wagner Bento da Costa. Leitura da indicação número 0099 de 2015, de autoria do vereador Eliel Cópia. Leitura da indicação número 100 de 2015, de autoria dos vereadores Wagner Bento da Costa, Arnaldo Lourenço, Luiz Alberto Rodrigues e Sebastião Assunção. Indicação número 98 de 2015. Senhor Presidente, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Carlos Silva Pinto que, em função do término do programa Escola da Família Municipal, promova os estudos junto aos departamentos competentes no sentido de enviar a essa Câmara Municipal o projeto de lei criando o programa A Escola é Nossa, com atividades culturais, educativas e desportivas nas escolas onde exista o programa Escola da Família Municipal. Justificativa. O projeto levará ações que envolverão os profissionais da escola, alunos e comunidade
tendo como objetivo trazer a comunidade para a escola, que cumpre também o seu papel social e oferecendo aos jovens e crianças um reforço importante para o desenvolvimento intelectual, físico e enriquecimento do aprendizado, promovendo também a integração social. Plenário vereador Ivo Zanella, 26 de outubro de 2015, assina o vereador Wagner Bento da Costa. Indicação 99 de 2015, senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Silva Pinto a necessidade de substituir os canos que servem de corrimão na ponte localizada no cruzamento entre a Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua dos Expedicionários. Justificativa. Justifica-se tal pleito em virtude dos canos que servem de corrimão na referida ponte estarem em estágio avançado de deterioração, onde estão comprometendo a segurança dos munícipes que transitam pelo local. Plenário vereador Ivo Zanella, 26 de outubro de 2015, assina o vereador Eliel Coppe. Indicação número 100 de 2015. Senhor presidente, indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Silva Pinto para que realize estudos junto à sua equipe técnica visando promover adequações e melhorias nas instalações esportivas da quadra da Escola Municipal do Boa Vista e no campo e quadra da Escola Municipal Bairro Senador Dantas. Justificativa. O esporte funciona como um diferencial na formação dos jovens e é um importante instrumento educacional que propicia o desenvolvimento tanto individual quanto social, ampliando o campo experimental do aluno, criando obrigações e estimulando a personalidade intelectual. Portanto, disponibilizar espaços adequados para atividades esportivas nas escolas é investir na formação dos jovens do nosso município. Plenário vereador Ivo Zanella, 28 de outubro de 2015, assina os vereadores Wagner Bento da Costa, Arnaldo Lourenço, Luiz Alberto Rodrigues e Sebastião Assunção. Indicação número 101 de 2015. Senhor presidente, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Silva Pinto a necessidade de manilhar as margens da rua João Galgritz com a rua Olegário Machado, frente ao número 200, ao lado do número 185 na Vila São João. Justificativa. Tal reivindicação vai de encontro às necessidades da comunidade local que vem pedindo uma solução relacionada ao mau cheiro, onde os munícipes vêm inalando há algum tempo. Plenário vereador Ivo Zanella, 4 de novembro de 2015, assina o vereador Edson Schmidt. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Leitura do expediente diversos. Você tirou para lá? É? Ministério Público do Estado de São Paulo, ofício número 1587 de 2015, inquérito civil número 14.0704.0000118/2010, GAEMA, objeto saneamento efluentes Pariquera-Açu. Excelentíssimo senhor, tendo em vista o recebimento de vossa representação no que tange ao assunto de tratamento de esgoto, sirvo-me do presente para que informe nos autos a metodologia utilizada para levantamento das irregularidades descritas apenas nos bairros e ruas citados, justificando a falta de menção a outros bairros e vias públicas do município, esclarecendo, assim, acerca da abrangência do levantamento realizado. Prazo 30 dias contados do recebimento deste. Aproveito o ensejo para externar-lhes meus protestos de estima e consideração. Assina o promotor de justiça Nilton de Oliveira Melo Neto. O ofício é endereçado ao presidente Wagner Bento da Costa.
presidente da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia, passaremos em seguida para a ordem do dia. Tendo em vista que as comissões já se reuniram e deliberaram sobre o projeto de resolução número 008/2015, de autoria da mesa diretora, requeiro a inclusão do mesmo na pauta da ordem do dia para discussão e votação única. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento está aprovado por unanimidade. Leitura do parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, número 0044/2015. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 045/2015. Câmara Municipal de Pariquera-Sul, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 44/2015, ao projeto de resolução número 8/2015, de autoria da mesa diretora. 1. Exposição da matéria em exame. Trata-se do projeto de resolução número 8/2015, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre criação de comissão temporária para recebimento de propostas para analisar questões relativas à Sabesp. É o relatório. 2. Análise. A manifestação da presente comissão está prevista no artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno e abrange o aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico de todas as proposições que tramitam pela Câmara. A competência para atribuição constante no projeto de resolução está prevista no artigo 12, inciso 5 e no artigo 91 do Regimento Interno. Registre-se, por fim, que a presente propositura será considerada aprovada se contar com o quórum correspondente à maioria absoluta dos membros em um único turno de votação, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 96 do Regimento Interno deste Legislativo. 3. Conclusão. Ante o exposto, considerando as informações constantes na propositura e em face da análise dos dispositivos constitucionais, legais e regimentais aplicados à matéria, bem como os critérios gramatical e lógico, recomenda-se o encaminhamento da propositura ao plenário da Câmara para discussão e votação, opinando-se pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2015, assino os vereadores Luiz Alberto Rodrigues, relator, Eliel Coppe, presidente, e Sebastião Assunção, membro. Câmara Municipal de Pariquera-Sul, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 45 de 2015, é o projeto de resolução número 8 de 2015, de autoria da mesa diretora. 1. Exposição da matéria em exame. Trata-se do projeto de resolução número 8 de 2015, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre a criação de comissão temporária para recebimento de propostas para analisar questões relativas à Sabesp. É o relatório. Número 2. Análise. A manifestação da presente comissão está prevista no artigo 46, inciso 2 do Regimento Interno. A competência para atribuição constante no projeto de resolução está prevista no artigo 12, inciso 5 e no artigo 91 do Regimento Interno. Por fim, há de se dizer que há previsão orçamentária para as despesas que eventualmente possam ser geradas pela criação da presente comissão temporária, conforme previsão do artigo 5º da propositura. 3. Ante o exposto, considerando as informações constantes na propositura e em face das análises dos dispositivos aplicados à matéria, recomenda-se o encaminhamento da propositura ao plenário da Câmara para discussão e votação, opinando-se pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2015, assina os vereadores Paulo Roberto Mendes, relator, Júlio César Haddad, presidente, e Edson Schmidt, membro. Referente ao projeto de resolução número 008 de 2015, de autoria da mesa diretora. O projeto de resolução número 008 de 2015 está em única discussão.
O projeto de resolução número 008 de 2015 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de resolução número 008 de 2015. Com a palavra o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Edson Schmidt. Voto a favor, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Ezequiel de Lima Júnior. Senhor presidente, meu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, eu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Luiz Alberto Rodrigues. Senhor presidente, meu voto é a favor. Com a palavra o nobre vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, meu voto é a favor. Com a palavra o nobre vereador Sebastião Assunção. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Wagner Bento da Costa, voto a favor. O projeto de resolução número 008 de 2015 está aprovado por unanimidade em única votação nominal. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, franqueio a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal de acordo com a ordem de inscrição por 5 minutos cada um. A palavra está franqueada. Com a palavra o novo vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, este vereador as coisas às claras, né? Quando há público, como hoje, melhor ainda, porque aí a população pode julgar o debate. Quero voltar rapidinho àquele assunto escola da família. Se falou aqui em lei fiscal de responsabilidade. Tudo que se vai fazer numa prefeitura tem que se pensar em lei fiscal de responsabilidade. Tem que se pensar no impacto da folha, na questão orçamentária financeira. Então você tem que pensar se o que você vai implantar, você dá conta de manter. Até quando se trata de uma coisa social, educativa, de aprendizado, como a escola da família. Então falar em lei fiscal de responsabilidade, tanto que é possível se manter o programa, mesmo sem o Estado, porque está ali na pauta, uma indicação que pede a escola da família municipal. Então é possível. Então não vamos falar em lei fiscal de responsabilidade. É possível. O que precisa ter? Planejamento financeiro. Isso para tudo que se fizer numa prefeitura. Então eu quero aí também aproveitar essa canja e mais uma vez falar para o líder da lei 218/2006, que permite a cessão das quadras municipais nos fins de semana. Porque já que há também uma indicação lá de vários colegas pedindo reformas aí, todas elas que nós falamos, professor Paulo, e que este vereador foi criticado, quando eu falei da falta de investimento na área esportiva, não rural. E está aí o pedido dos vereadores, reforma do Boa Vista, Senador Dantas e o campo do Senador Dantas. Então estava certo, precisa sim de mais investimento na zona rural. Assina embaixo o que eu falei. Né? E parabenizo os colegas que estão levantando esses pedidos, que são, na verdade, os nossos pedidos. Porque para ceder a quadra de esportes das municipalizadas, eu estou pedindo há 3 anos aqui. Agora, não sei se é porque eu critico esse modelo, eu não sou atendido. Aí já é outro assunto. Política tem disso. De repente que eu critico o modelo, não sou atendido. Mas vou continuar fazendo o que eu acho correto. E por que critico o modelo? Veja bem, o Vale do Ribeira, Secretaria de Turismo, está articulando um projeto de lei que cria o primeiro distrito
turístico do Brasil. Sabe o que foi eleito para ser o primeiro distrito? O Vale do Ribeira. Pariquera-Açu faz parte do Vale do Ribeira. E aqui o colega sabe, não estamos falando em turismo. Todo mundo preocupado com isso. A Ilha Comprida tem um projeto lá, muito legal, quem quiser conhecer. Todo mundo se interessando, porque tem aí os municípios de interesse turístico, e o senhor viu a resposta que veio para nós. Quer dizer, nós estamos atrasados neste item aí. E nessa questão, se o Vale do Ribeira vai ser o primeiro distrito, nós temos que tirar proveito. Pariquera-Açu tem que tirar proveito, tem que criar a diretoria executiva de turismo, o conselho de turismo, tem que voltar aos trabalhos que nós tínhamos, turismo de eventos, que eram as festas no centro de evento. Isso é turismo de atrair a gente para cá, turismo de eventos. Tem o ecológico, tem o projeto Lagamar, e nós estamos só na discussão. Sem dizer que Pariquera é passagem de turismo religioso e de praias, que nós temos que tirar proveito disso aí. Então não é essa discussão que eu estou fazendo, não sou eu, é o Estado que tá dizendo que vai criar o distrito turístico e o Vale do Ribeira vai ser o primeiro polo. Quero dizer também que na questão cultural, tem mais um minuto, está tendo aí o Circuito Cultural Paulista, que é uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Cultura. Tem municípios no Vale que estão sendo contemplados, com dança, circo e outras atividades culturais. E Pariquera-Açu desvinculou a cultura da educação? Criamos lá um setor específico de cultura? Estamos participando do mapa cultural paulista? Não. Então eu tenho que criticar esse modelo. Nós estamos esquecendo coisas importantes que o dia a dia o Vale do Ribeira está discutindo. Nós estamos atrasados, não temos um setor de cultura, não temos um conselho municipal, não temos projetos. Então está difícil. Era isso, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra o vereador Eliel. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu, na verdade, queria fazer aqui menção à questão da PAI. Primeiro, quero agradecer aos colegas por ter aprovado aquela resolução designando a minha pessoa para estar juntamente com a PAI, representando cada vereador dessa casa. Em São Paulo, ali no gabinete do governador, o nosso deputado Samuel Moreira, que fez todo esse trabalho, essa intermediação. E hoje eu tenho aqui uma cópia do decreto, onde é concedido à PAI uma área de 2.119 metros e 74 centímetros quadrados, que fica ao lado da delegacia civil. Então ali já está designado por tempo indeterminado. Agora o próximo passo é fazer ali a construção. Quero parabenizar a Cida Sampaio pelo trabalho, presidente Simone, do Valino, e o Júnior, né, o aluno que esteve ali com a gente. Também quero fazer menção do Orlando Vassão, que também já foi presidente, e da Antônia Cleusa de Perpone. Também quero parabenizar aqui os pais dos alunos, os alunos, e o trabalho da PAI, que tem sido assim um trabalho excepcional. A gente vê o empenho, a dedicação, né, da diretora Cida e demais envolvidos. Então, essa casa aqui, ela foi honrada, e agradeço mesmo de coração a todos os colegas aí que compreenderam a importância desse trabalho. Muito obrigado. Se alguém quiser uma cópia aqui do decreto, está à disposição conosco. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra o vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, nobres colegas e por presente. Bom, senhor presidente, como o senhor sabe, nós estivemos em uma reunião da Frente Parlamentar de Apoio aos municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Nesta reunião que nós tivemos lá em Pedro Toledo, para esta casa e os nossos visitantes saber, o nosso município está preocupado sim
não só com o município, então os prefeitos estão preocupados, como também com a região do Vale do Ribeira, onde o vereador Wagner e eu estivemos lá de novo nessa reunião do Frente Parlamentar, onde foi tratado ali da regulação fundiária. Uma das questões que nós levantamos lá, Pariquera, o senhor já foi lido aqui agora, foi lido em alguns momentos aqui que o novo vereador Arnaldo leu, aonde ele leu a resposta do ofício que eu pedi ao nosso prefeito. Bom, a CETESB está impedindo a nossa regulação fundiária dentro do nosso município. Ela está pedindo aí alguma área verde. Bom, eu vou resumir aqui, porque se o microfone é ruim, eu vou resumir. Imaginem, senhores, nós criamos outro São Carlos. Então, essa é uma das questões aí. Agora, se imagine aqui a nossa questão lá no Conchal e todo município que não tem regularização. Então, a nossa situação não está fácil. Mas nós estamos brigando. Quero também, mais uma vez aqui, parabenizar o novo vereador Wagner, onde nós tivemos também uma reunião em Cananéia, onde foi criado o Parlamento Regional do Vale do Ribeira, onde se discute não só o município, mas todos os municípios, onde nós levamos as reivindicações de Pariquera e de todo o Vale do Ribeira, para ser debatido com o governo estadual, federal e onde for preciso. Então, mais uma vez, levamos também agora, nós vamos levar agora, dia 7/12, para Eldorado, para ser discutido de novo a situação meio ambiente, turismo, aonde eu fiz um requerimento aqui, alguns meses atrás, alguns anos aí, pedindo que se crie esse nosso Conselho Municipal de Turismo. Nós temos a necessidade de se criar esse conselho para que nós possamos andar. Então, temos que ter sim. E dentro desse parlamento regional é onde nós vamos debater tudo isso de novo, junto com o nosso vereador Wagner, né, e os demais vereadores do Vale do Ribeira. Obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra do vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Vereador Júlio, eu estou chegando a uma conclusão nessa casa, hein? Eu acho que às vezes eles falam que a gente persegue, mas o objetivo do Escola da Família não é acabar com o programa, não. Acho que o objetivo é mudar o nome, hein? É que quando fala assim, programa da Escola da Família, com todo o respeito aos colegas, esse nome tem um vínculo forte com a minha pessoa, né? E às vezes há esse medo, né? De repente, Escola da Família, professor Paulo, trabalhou 10 anos, então vamos mudar, né? Vamos colocar a escola nossa, a escola aberta, a escola... O objetivo é que se atenda à comunidade. A mim não interessa se o nome é Escola da Família, se o nome é Escola é Nossa, se o nome é Comunidade Aberta, Escola Aberta. O objetivo é que o munícipe, que o jovem, que a criança, que o adolescente seja atendido nas escolas, aos finais de semana. Então eu estou chegando a essa conclusão, vereador, que... tirar a Escola da Família não é por questão financeira, por questão de que está faltando recurso. A questão não é que o governo do Estado não esteja investindo, simplesmente, né, vamos tirar esse nome da Escola da Família que está associado a alguém que está lá, de repente, que não é. Senhor presidente, mais uma vez eu falo aqui, esse vereador aqui não está perseguindo o executivo, não está perseguindo vereador nenhum, muito pelo contrário, está lutando por benefícios para o município. Quanto à questão, vereador Júlio, tá? A questão do turismo, respeito ao que o vereador falou, parabenizo, né, por vossas excelências estarem, né, correndo atrás, mas assim, eu entendi assim o que vossa excelência disse, vereador Júlio, por parte do executivo, e daí eu não falo a questão do prefeito, eu falo, quando a gente fala executivo, fala alguém, o prefeito ou alguém relacionado ao executivo, à prefeitura. Falta sim esse interesse com relação ao turismo, com relação à cultura. Prova disso que essa semana nós teremos uma reunião de turismo em Apiaí, se não me falha a memória, eu não sei, cada prefeitura está mandando representantes. Será que a nossa está mandando? Fica aí a sugestão, tá? Então, não é perseguição, é a sugestão.
se a nossa até então não inscreveu ninguém, que se inscreva, porque a reunião é agora no meio de semana. Com relação à questão da BR, né, os prefeitos estiveram presentes na audiência junto ao deputado Samuel em Brasília. Estivemos aqui, né, eu, o vereador Edson, o vereador Eliel, e a gente sentiu falta assim, do nosso executivo lá, né, alguém que representasse o executivo naquela audiência. Tá, então, há essa falta de interesse, e a gente não fala dessa casa, vereador Luiz. Tá, fala por parte de alguém que representa o executivo. Né? Então, assim, mas fica bem clara essa questão aqui. A gente está aqui para sugerir, para apoiar o executivo nas suas ações e não para ficar criticando, eu sou do contra, porque às vezes assim, escola do senador Dantas, por exemplo, campo do senador Dantas, eu também, sou autor de requerimento, vossas excelências assinaram juntamente comigo, a gente pediu melhorias para o campo do senador Dantas, para a escola do Boa Vista, para a escola do senador Dantas, pedimos melhoria para a escola do Conchal, e esse vereador aqui tem ofício, o executivo mandando resposta aqui para essa casa que não tem recurso. Não tem recurso para fazer a reforma no Conchal, não tem recurso para investir no campo do senador Dantas, não tem recurso para investir na escola da família. Só que assim, tem que se colocar bem claro, né? Não tem recurso, ou é para esse, ou é para aquele vereador, ou existe uma situação meio desagradável, alguma coisa está errada. Então é bom a gente saber, né? Porque o que eu quero, vereadores, o que eu quero que vossas excelências entendam é assim, que vá a reforma do senador, que vá a reforma do Conchal, do Boa Vista, nós lutamos por isso, não só da zona rural, mas daqui da zona urbana também. A gente sabe que a Vila Clementina tem uma escola que merece reformas, a Vila São João, enfim, todas as escolas. Então a gente luta por melhorias nas escolas, nos campos de futebol, nos PSFs, tanto rural quanto urbano, e daí a gente vê assim que é uma luta de todo mundo, né, de toda essa casa, e assim, só quero colocar esse ponto de interrogação aí, tá? Que às vezes falam que vereador A, vereador B persegue, muito pelo contrário, a gente luta por melhorias para o município. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra está franqueada, com a palavra o novo vereador Ezequiel de Lima Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, agora eu quero parabenizar a professora Luzinaura, eu não tive na hora, mas eu quero parabenizar o professor Paulo por essa moção de aplauso, merecidamente. Conheço ela desde pequena, que nem eu, que na nossa época, né? Ela é mais nova que eu, mas foi da nossa época, a mãe dela é parente da minha família, né? E a gente parabeniza muito você, tá? Por essa educação que você dá para os alunos e pelo seu currículo, que é muito rico, grandioso. E quero parabenizar também ao nosso governador, Dr. Geraldo Alckmin, por ter feito essa doação do terreno para o pai, né? E ao Eliel, que esteve lá representando nós, ao Dr. Samuel Moreira também, que muito interveio nesse terreno, merecidamente para o pai, e todos nós que estamos trabalhando aqui por vocês, tá bom? Muito obrigado. A palavra está franqueada. Com a palavra o vereador Edson. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu, na últimas 2 semanas atrás aí, a gente teve aí falando muito a respeito daquela passagem em Brasília, né, onde nós tivemos ali, e eu queria nesse momento também fazer um agradecimento, né, estou com um requerimento de 2011, que foi direcionado aos prefeitos municipais daquela gestão, prefeito Zildo de Pariquera, doutor Adriano de Cananéia, prefeita Bete de Iguape e Décio Ventura de Ilha Comprida, documento assim assinado também pelo Rodrigo Mendes, que é autor do documento, qual me cedeu, né, esse projeto, onde eu tive há poucos tempos atrás, conversando com o doutor Samuel Moreira, com o deputado Samuel Moreira, né, pedindo a ele que ressuscitasse, né, esse projeto,
que é anseio da população de Pariquera-Açu. Junto ali também foi direcionado ao deputado federal Baleia Rossi, qual eu também estive no gabinete dele. E a gente sabe do esforço de cada um que aqui tem feito, buscado. E como disse alguns tempos atrás outros vereadores aqui, que é bom que todo mundo vá, que corra atrás, que busque, que tenha o seu deputado, conhecimento, né? Quanto mais reivindicação fizermos aos nossos conhecidos deputados, acredito que é viável, né? Projeto esse aqui que foi passado, teve ido até a Casa Civil, né? E fazemos aí, junto com eles, o nosso apelo. Interessante que o Departamento de Estrada e Rodagem, ele afirma que a demanda procede, quer dizer, em 2012 já veio essa resposta, a demanda prossegue, né? Então deveria ter prosseguido. E ainda eles acrescentam que há necessidade de uma construção de uma segunda ponte, quer dizer, a própria DR afirma que existe, tem que ter essa segunda ponte, né? Nobre vereador Sebastião Assunção tem lutado e muito, né, junto ao governador Dr. Geraldo Alckmin, junto às lideranças lá em cima também, tem buscado esses auxílios, buscado, né, para que sempre chegue ao conhecimento deles e que possam ressuscitar, e quem sabe nós teremos aí aquilo que o povo de Pariquera almeja tanto, né? Por isso o meu agradecimento aqui a quem me deu aqui esse projeto aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Com a palavra o vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores, ao público aqui presente, em especial a professora Luzinaura, né, que venha sempre essa casa aqui prestigiar os nossos trabalhos aqui, ouvir as nossas indicações, requerimentos, né, moções aqui que a gente tem lutado aqui pelo povo de Pariquera-Açu. Eu fiz um requerimento, acho que na sessão passada, ou retrasada, não me recordo, um requerimento aqui que os colegas aqui, vamos dizer que teve o mesmo intuito, né? Foram a Brasília lá, indicar melhorias na PR-116 e a reabertura dos retornos, né? Que nós temos aqui que facilitam a vida da população de Pariquera-Açu. Eu não me recordo qual foi o vereador aqui que falou que todos os retornos iriam ser abertos, né? Infelizmente isso não aconteceu. Pariquera continua sendo prejudicado, né? Os dois retornos que favoreciam a população de Pariquera-Açu não foram abertos, né? Principalmente esse que vai até Jacupiranga aqui, o retorno para o pessoal, para o ônibus escolar, né? O ônibus escolar, se quiser, ele tem que ir até a cidade de Jacupiranga. Eu sugeri aqui a Arteres, no meu requerimento, que instalasse, né, radares eletrônicos, né, de diminuição de velocidade, igual tem aqui na estrada de Iguape, em frente de uma escola ali, tem um radar eletrônico a 40 por hora, né? Eu acho que poderia diminuir essa velocidade para 70, 80, né? E iria beneficiar a população de Pariquera-Açu, principalmente no transporte escolar, né? Que hoje os ônibus estão tendo que fazer uma manobra de ir até a cidade de Registro, até a cidade de Jacupiranga, ou uma estrada auxiliar ali no meio no meio dos sitiantes ali, mas que em dias de chuva ali fica meio difícil, né? A estrada vai ter que ser amplamente melhorada ali para que o ônibus possa passar por ali. Então, não sei se os colegas aqui tiveram algum retorno lá dos deputados, do deputado Samuel, do pessoal da Arteres, que deu essa resposta de que os retornos iriam ser abertos, né? E infelizmente não foram, né? Vamos torcer aí para que esses retornos venham a ser abertos, né? Para que a população de Pariquera ganhe. Obrigado. Questão de ordem, o nobre vereador Eliel Coppe. Mais uma vez, até agradeço ao Arnaldo por ter trazido a lembrança esse assunto. Obrigado, Arnaldo. Obrigado mesmo. A questão dos retornos, foi falado sim de abertura. Aqui de Pariquera, em relação ao Capinzal, de lá para cá, ele foi aberto porque não tinha retorno. Eu já me consultei e vou passar para vocês aqui.
De Pariquera para lá, a princípio, a autopista falou que não reabriu. Esse microfone, hein? Meu Deus do céu. Não reabriu em função daquela obra que foi feita ali no Laranjeirinha. Ou seja, eles vêm, os moradores ali, e retornam. Eu até argumentei a respeito disso, porque tem muitas pessoas que trabalham ali no bairro, que trabalham ali no Petropay, nos postos ali. Mas eles justificaram, a princípio, daquele pequeno retorno, mas não está descartado. A questão também ali do posto Búfalo, inclusive, o Samuel Moreira também está batalhando sobre isso, o prefeito Gilson Fantin também, para Paquiaba, que está no município de Registro, e também o prefeito de Jacupiranga, parceiro em função do que está no município. E era importante também que o nosso prefeito ajudasse. Por quê? Porque tem nosso interesse, embora esteja em municípios diferentes, é muito importante que o nosso prefeito esteja atuando nisso aí, entendeu? Além de nós, vereadores, estamos trabalhando, mas é importante. Eu digo para vocês que a figura do prefeito, nesse sentido, é importante. Tá certo? Outra coisa importante passar para vocês, que a concessionária se comprometeu, está bem gravado aqui, se comprometeu a fazer um estudo, um novo retorno para fazer realmente o viaduto. Não sabe-se o município de Registro, o município de Pariquera, mas eu estou deixando bem claro aqui, um estudo se comprometendo a fazer esse viaduto, porque vai beneficiar tanto o município de Pariquera como o município de Registro. Então, só para os senhores estarem a par da informação que eu tenho, que até foi falado. E já aproveitando a questão da passarela, acho que o colega já comentou também, trabalho já há muito tempo que vem sendo feito por essa casa, no município. Existe um TAC, você sabe muito bem que é um TAC, que até em 3 anos seria realizado a construção da passarela lá no bairro do Conchal. Inclusive lá em Brasília, eu testemunhei também os colegas, só minha mulher falou assim, dê uma atenção especial ali, porque ali já morreu gente, você já vê como é que é atravessar ali. Então nós temos um deputado que está batalhando, e quero dizer para você que o nosso deputado está batalhando nesse ponto. Para uma concessionária que não faz parte do contrato, pensei em fazer um estudo, e ali de fazer mais um retorno, então você vê que a importância da força política. E também quero mencionar a vocês aqui a questão que foi solicitada uma vez aqui, e também até o Ju depois ampliando, a questão de uma marginal ligando Conchal e Conchal 2. Parece uma coisa, alguém pode falar, é muito simples, boba, mas o presidente ali da autopista anotou nosso nome, nosso pedido, já existe o pedido lá. Então vai ser feito estudo também. Então estou dizendo para vocês que esse trabalho está sendo feito. Então os vereadores não estão parados, né? Estamos trabalhando. Então eu agradeço realmente porque acabou passando, mas essas informações que eu estou passando para vocês é uma informação real. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos nobres colegas, o público presente e o que nos acompanha pela web. Bom, primeiro eu quero falar no primeiro ponto em relação à nossa ida lá em Cananéia, onde foi feita a primeira reunião do Parlamento Regional do Vale do Ribeira. A segunda será agora, os nobres vereadores estão convidados, serão na cidade de Eldorado, dia 7 de dezembro, às 10 horas da manhã. O nobre vereador Luiz Alberto faz parte de uma comissão, eu faço parte da vice-presidência do Parlamento. E em relação ao parlamento, eu quero dar honra para quem tem honra. E se tem uma pessoa nessa casa que lutou e luta, e já foi pelo menos 500 vezes em São Paulo conversar com o Geraldo Alckmin, e relacionado à ponte, a nova ponte de Pariquera, essa pessoa é o nobre vereador Sebastião Assunção. Então para ele eu vou dar honra. Para outras pessoas que são pessoas que não fazem parte, não foram eleitos legitimamente, não teria como eu dar honra para uma pessoa dessa. Então, para o Sebastião Assunção, que é uma pessoa que tem lutado e foi eleito democraticamente para isso, eu dou honra para ele. Em relação ao parlamento, o nosso presidente, Oswaldo, pediu para que nós fizéssemos, e vamos fazer, já está na mão do Enilson,
para estar fazendo uma moção de apelo, em que nós vamos envolver todos os municípios que necessitam dessa passagem e iremos fazer uma força-tarefa através do Parlamento, que hoje o Parlamento faz o mesmo papel do Codivar. Então, através do Parlamento, com certeza, nós teremos essa força. E essa honra, até convido o nobre vereador Sebastião Assunção para estar lá em Eldorado, para estar junto com a gente, para poder estar levando essa moção em mãos do nosso presidente lá, o presidente Oswaldo do Parlamento. E em relação ao Pedro Toledo, em que eu e o nobre vereador Luiz Alberto representamos essa casa lá, né, na frente parlamentar em defesa da Baixada Santista e Vale do Ribeira, onde foi discutida a relação da regularização fundiária. O nobre vereador já falou bastante aqui sobre a questão do São Carlos, que falta um detalhe só, e nossa questão também do bairro Conchal. Eu tenho certeza que depois de todos esses anos, que até comentei com o ex-presidente dessa casa, o senhor Luiz Silva, ele falou assim, e não fizeram o convênio por quê na gestão passada? Hoje está sendo feito, foi feito o convênio e está sendo executado a questão da regularização fundiária em Pariquera. Algo que parece que era coisa de outro mundo. Em relação à rodoviária, o gerente, o engenheiro e dono da empresa veio conversar hoje, né? Ele já tinha dado a notícia já, que estaria retomando as obras da rodoviária. Essa semana ele falou que vai retomar as obras da rodoviária. Ele falou que está com 8 obras, das 8 obras, todas estão paradas, né? Governo federal e governo estadual. Então, a questão de programação, de programação, de pegar e fazer planejamento, isso é muito bom. Só que quando você depende de você mesmo, quando você depende de outras esferas, fica difícil, ainda mais na crise que nós estamos passando. E falando em crise, quero agradecer aqui a um deputado, amigo meu, o Eduardo Bolsonaro, que destinou, na verdade, ele vai lutar através do seu mandato lá em Brasília, para estar trazendo R$600 mil para Pariquera para a construção de uma quadra coberta poliesportiva. Então, a ele, um grande abraço a ele, o pai dele, o Jair Bolsonaro, pessoas que nos honram muito em falar o nome nesta casa. Antes de estar encerrando, gostaria de estar convidando, já terminei minha fala franqueada, agora vou passar o recado da casa. Convido ao público presente e os nobres vereadores que no dia 11, a partir das 19 horas, terá aqui audiência pública de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pariquera-Sul para o exercício financeiro de 2016. E também gostaria de convidar os nobres vereadores e ao público que nos honra com a sua presença. Também essa aqui é uma audiência muito importante para o município de Pariquera-Sul, que é a questão da Sabesp, referente à deliberação e proposta para o planejamento e execução de obras pela Sabesp, onde há revestimento de pavimentação asfáltica no município. E serão abordados vários temas. Gostaria que os nossos colegas, nossos amigos que nos acompanham, tivessem nessa audiência pública, é muito importante, é de muita relevância para o nosso município essa audiência pública. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no novo portal da Câmara de seguinte endereço: www.pariquera.sp.leg.br.
Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitante, e com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada. Estou a pé, filho. Então dá para